Amigos da TV SC, para você que sintoniza o canal 3 na NET, para você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsaocaetano.com.br, está no ar o nosso Café com Fatos, encontro de todas as quartas-feiras, 1 hora de programa, sempre às 8 da noite, discutindo o que é de mais importante, trazendo os acontecimentos que mexem com a nossa vida, o noticiário regional, o noticiário nacional, aquilo que está diretamente relacionado com a comunidade, com a sociedade, com a política, passam por aqui no Café com Fatos com a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência, fique com a gente, estamos aqui ao vivo e vamos pela próxima hora discutir temas importantes, hoje num programa especial que já a gente vai contar do que vai se tratar. Mas eu quero chamar a atenção para que você mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, interaja conosco aqui no Café com Fatos, mandando a sua questão pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso WhatsApp, em tempo real nós recebemos a sua manifestação. Muito obrigado pela sua audiência, Café com Fatos no ar. Boa noite, Leandro Amaral. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite, amigos da TV SC. Também agradecer você, internauta, que nos acompanha através da nossa Web TV São Caetano, parceira de conteúdo. E quero já nesse destaque inicial, Anderson, antes da nossa pauta prioritária desta noite, aliás, como de costume, toda quarta-feira, muita agitação, o bastidor da política empolvorosa, não só no cenário do ABC, mas também no cenário nacional. E abrir aqui com destaque de São Bernardo do Campo. E você que está em casa pode se perguntar, né? Mas, Leandro, nós estamos falando de São Caetano do Sul nesse momento, por que você traz o destaque de São Bernardo? Porque, meu amigo, minha amiga, é lamentável o que aconteceu na Câmara de São Bernardo na manhã desta quarta-feira e isso poderia acontecer ou ser pauta de outras câmaras municipais. Aliás, até em alguns legislativos chegou a adentrar a ordem do dia, mas não ganhou a repercussão que ganhou em São Bernardo do Campo. Trata-se justamente, Anderson, do PME, que é o Plano Municipal de Educação. Há 3 semanas este item estava em pauta e hoje com um plenário absolutamente lotado, galerias tomadas, segurança reforçada pela GCM e pela PM na Câmara de São Bernardo. Para você ter uma ideia, Anderson, teve gente que chegou 5 horas da manhã para conseguir obter a credencial e entrar na parte do plenário da Câmara, porque apenas 280 cadeiras estavam à disposição. Aliás, Leandro, tudo isso foi previamente ajustado, né? O presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, já esperando, já imaginando, já projetando como seria a sessão dessa quarta-feira, se precaveu, tomou todas as medidas preventivas aí para evitar confrontos, problemas maiores que poderiam ocorrer, porque em votações anteriores, relacionadas inclusive à área de educação, São Bernardo foi palco, a Câmara foi palco lá de cenas realmente lamentáveis. Lamentável, sem dúvida. E ganhou o contorno ainda mais alarmante a sessão da Câmara de hoje, como você bem lembrou, Anderson, por conta que até o bispo diocesano de Santo André, o Dom Pedro Cipollini, gravou um vídeo, repercutiu nas redes sociais, no WhatsApp, chamando as pessoas para a discussão da ideologia de gênero, que em tese seria um item desse Plano Municipal de Educação. E por que em tese? Se você tiver a curiosidade de acessar o site da Câmara e ver a íntegra do Plano Municipal de Educação, eu te dou um prêmio se você achar a palavra ideologia. Não aparece no texto a palavra ideologia. Ah, então se não aparece, por que foi feita toda essa celeuma em torno dessa discussão? Pois é o que ninguém sabe, são coisas que muitas vezes a política explica. Olha, nós temos imagens, inclusive, que nós pegamos hoje pela manhã, Câmara de São Bernardo do Campo. Este é o exato momento da aprovação do PME. Galerias lotadíssimas. Galerias lotadas, cartazes. Isso, e você pode ver ali no fundo os vereadores logo após a votação também comemorando. Tudo isso por quê? E o grito de família representa isso. A ideologia de gênero, se fosse aprovada, que não estava presente no projeto, entre outras coisas, por exemplo, faria um banheiro único para menino e para menina, permitiria a utilização de livro didático, que em tese iria discutir quem é menino e quem é menina.
Só que isso não estava no projeto. Só que a oposição e alguns vereadores alegaram o seguinte: bom, não consta no projeto, mas não há nenhuma proibição. Então há uma brecha para num futuro próximo a gente trazer esse tema novamente à tona. Para não correr o risco, aprova a emenda. Faz uma emenda proibindo de uma vez por todas. Leandro, mas aprovaram a emenda. Aprovaram. Aprovaram a emenda. Aliás, mais de uma. Por isso, essa comemoração aí nas galerias. Isso. Aprovaram a emenda. Que proíbe. Só que aí o projeto agora vai para as mãos do prefeito Luiz Marinho. Exatamente. Que vai fazer o quê? Vetar. Segundo a gente tem informação. Vai vetar. Vai vetar. Vai canetar. Vai canetar. E aí o veto volta para a Câmara e mais uma vez a queda de braço. O Legislativo pode derrubar o veto ou mantê-lo. Mas por que eu fiz essa introdução? Pelo seguinte, a gente falou Plano Municipal de Educação. E em São Bernardo, o Plano Municipal de Educação, que tem uma série de itens, construção de creches, número de alunos inseridos na rede pública de ensino, formação de professores, salário de professores, foi reduzido à discussão mera e exclusivamente da ideologia de gênero. Os vereadores mesmos admitiram hoje na sessão da Câmara de São Bernardo que eles esqueceram de discutir o mais importante do projeto, que era o planejamento dos próximos 10 anos da rede pública de ensino de São Bernardo. Só para se ter ideia, segundo vereadores de oposição, a conta hoje é de que há 4.000 crianças esperando vaga em creche em São Bernardo do Campo e as mães, os pais, os responsáveis não têm lugar para deixar essas crianças para poder ir trabalhar. Isso. Qual é o planejamento que se tem para a próxima década, para os próximos 5 anos, próxima década, os próximos 20 anos? Exatamente. É isso, um dos itens importantes que mereceriam um destaque, como disse aqui o Leandro. É verdade, e por isso a gente chama a sua atenção para você acompanhar o dia a dia do seu vereador, da sua Câmara Municipal. Ah, eu não posso ir na sessão. Tudo bem, mas tem vários mecanismos que você pode acompanhar, dialogar, cobrar o seu vereador. Ah, o meu vereador não foi eleito. Não importa. A partir do momento que ele está eleito, ele representa quem votou e quem não votou nele. E com a proximidade do período eleitoral, isso se faz ainda mais importante para a gente não cair naquele conto daqueles que só aparecem a cada 4 anos. E um tema que também serviu e tem servido ainda, e pelo jeito vai continuar, de motivação de muitas especulações, o que é permitido, o que não é justamente a questão do impeachment, que foi acatado o pedido na semana passada pelo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e que agora segue o seu rito na Câmara dos Deputados. E antes de falar do impeachment, só para fechar a questão de Câmara, as câmaras essa semana estão dando tchauzinho, né? Vai todo mundo de recesso. Santo André, a semana passada já encerrou, essa semana já não tem. São Bernardo do Campo fez a última hoje, São Caetano do Sul fez a última ontem, Mauá vai fazer a última do orçamento aí ainda essa semana, mas a última do dia correto foi ontem. Diadema vai fazer a última na quinta-feira e aí todo mundo já sai em recesso, retorno das sessões chamadas ordinárias nas câmaras municipais na primeira semana de fevereiro, curiosamente a semana que antecede o carnaval. Voltam, depois folga na semana do carnaval e aí voltam ao trabalho de novo, tá? Só para fazer as contas direitinho. Isso, aí, para entender esse recado que o Leandro Amaral deu há pouco, para fazer o acompanhamento direito, já que o ano que vem nós vamos votar para vereador também, para prefeito, então vamos ficar atentos aí, porque o mês de outubro, ó, vai chegar rapidão. E o convidado de hoje, ou os convidados, sob medida também. Falei de vereador e falei de lei, nada mais oportuno do que trazer aqui um vereador e um advogado que entende muito de legislação, especialmente do que diz respeito às questões políticas, questões eleitorais. Por isso, mais uma vez, com muita satisfação, recebemos aqui no Café com Fatos o doutor Éder Xavier. Doutor Éder, boa noite, obrigado pela presença. É sempre uma satisfação enorme estar no programa Café com Fatos, aqui com Anderson Afonso, Leandro Amaral, que são jornalistas independentes. Assim é bom participar de programa. Não tem tendência para cá ou para lá, tem pela verdade. Ué, e hoje independentes e sem limites, né, Anderson? E sem limites. Vamos ver se não teremos limites mesmo. Boa noite, companheiro de grandes jornadas. Estamos juntos aqui de novo, hein? Fala, Marcos Savoy, boa noite para você. Olá, turma, tudo bem? Prazer estar aqui, boa noite a todos. Olá, você que nos acompanha nas reapresentações. Tudo bem, doutor Éder, Leandro, Anderson, bom revê-los aqui. Obrigado. Vamos tocar o barco aí. Vamos lá. E o papo aqui é bom demais, hein, Pitch? Aliás,
Eu queria até, antes do Dr. Éder fazer o comentário a respeito do impeachment, até porque o Dr. Éder foi um dos autores dos vários pedidos que chegaram até a Câmara dos Deputados que poderiam embasar o enquadramento da presidente Dilma no impeachment. Mas antes disso, eu queria até que a nossa produção soltasse, aí está no ponto, já o vídeo da presidente Dilma, porque na semana passada nós abrimos colocando a fala que tinha acabado de acontecer do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E agora a gente tem a fala, a primeira que foi feita, aliás, pela presidente Dilma, logo após ela ter a notícia de que a Câmara havia acolhido este pedido de impeachment. Vamos ouvir o que disse a presidente Dilma Rousseff. Ainda hoje eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que haveria interesse na barganha dos votos de membros da base governista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento dos pedidos de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país, bloqueiam a justiça ou ofendam os princípios morais e éticos que devem governar a vida pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado democrático de direito. Bom, doutor Éder, a partir desta fala, que foi a primeira feita pela presidente Dilma Rousseff a respeito do pedido de impeachment, fica a pergunta: é realmente improcedente o pedido? É golpe, como dizem os petistas? O PT fez alguns requerimentos ou denúncias ou representação contra presidentes Collor, Fernando Henrique, sustentando a tese que eles deveriam ser apiados do poder pela lei do impeachment. Então, naquela oportunidade, quando eles fizeram, como o PT fez, não era golpe. Isso nós estamos vendo aí todo mundo comentar nesse sentido. Agora, antes de discutir essa história, nós discutirmos essa história do impeachment é golpe ou não, nós precisamos situar o seguinte aqui hoje, para esclarecer este tumulto de interpretação do que está acontecendo na Câmara Federal, a relação com o Cunha, essa coisa de barganha. Então, o que nós estamos vendo e assistindo e noticiando, recebendo informações, é de que essa ideia de que houve uma troca e por ter havido essa troca, então perde a credibilidade ou perde a condição do impeachment estar alicerçado e arrimado na lei. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É evidente que o impeachment, toda a lei do impeachment está na Constituição Federal. Há regramento, a lei infraconstitucional que diz como deve se processar o impeachment. Ora, o Cunha recebe, então, aquela representação ou denúncia contra a Dilma.
fundamentado na pedalada, fundamentado nas coisas todas que estão sendo, na campanha, assim, que estão sendo discutidas. Ele recebe, só recebe. É um ato administrativo do seu Cunha, não estamos defendendo o Cunha. Não é porque é o Cunha, é porque é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Ele recebe, como é que diz a lei? Recebe, ele lê aquilo no plenário, a representação, manda então para constitui uma comissão de 65 deputados, com mais 65 que são reservas, né? Então, e aí haverá um relatório por 65. Haverá um relatório para confirmar. Esta comissão vai analisar todos os detalhes apresentados na denúncia e vai verificar se há fundamento ou não. Se houver fundamento, ou ainda que o relator não vote a favor da manutenção e da consagração do impeachment para dar celeridade, ainda que vai uma discussão para todos os deputados federais. E aí, para se processar o impeachment, para iniciar, para que ela deixe 6 meses o poder, então ele tem que conseguir 2/3. É um número enorme. No plenário. No plenário. 342 votos. 342 votos. No plenário. Então ela só precisa de 1/3 e mais um voto para que o impeachment não venha a ser materializado. Então, você vê, há uma disposição, há um trâmite que vai se cumprir o princípio da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. E se ela não tem nada a temer, se ela está indignada, né, não tem nada a temer... Então o Cunha, nesse processo, exerce o papel do Temer, é decorativo. Não há o porquê não permitir ir buscar prestação judicional, quer dizer, judicializar uma prerrogativa que está na Constituição, e aí nessa história de que o Cunha quis fazer barganha. Então, se a presidente está indignada, como nós vimos, o 90% deste país, da população deste país, do cidadão, da cidadã desse país, está muito mais indignado com as coisas que estão aparecendo desde que o lulopetismo tomou conta do poder no Brasil. E olha, não vou nem falar da questão política específica, né? Mas vamos falar de governo, vamos falar de dia a dia, vamos falar do nosso bolso. Notícia de hoje, inflação oficial, 12 meses, passou dos 10%, 10,5%. Principal contribuição para a inflação, aquilo que o pessoal da classe mais pobre da população, mais humilde, precisa, a inflação do arroz, do feijão, do mercado, da feira. Então é isso que está pegando, né? Esse é o problema maior. Né? Independentemente da discussão, e ela é importante que seja feita, mas a população, para o geral, o que vai contar no fundo é isso, na minha humilde opinião. Mas eu quero ouvir o Marcos Savoy também, porque queria pegar o gancho também, viu, Savoy? Você que é um experiente jornalista na cobertura política, né? Cobriu o legislativo durante muito tempo, cobriu o executivo. Virou um jogo de empurra essa história de derruba recesso ou não derruba recesso, né? Levanta o recesso, não levanta o recesso. Você acha que os deputados vão descansar e vão deixar esse negócio para o ano que vem, ou vão prosseguir discutindo isso para o final do ano, para começar 2016 e acelerar esse processo? Bom, é assim, ó, aí tem que estar vendo o jogo em loco, né? Porque o jogo ali do plenário, seja de uma Câmara Municipal, seja de uma Assembleia e principalmente da Câmara Federal, ele está no minuto a minuto ali. Então, tem que ver as forças que estão se formando agora, que tem outro detalhe também, que o líder da bancada do PMDB também foi espirrado agora na manhã desta quarta-feira. Fiel também, escudeiro, né? do governo, diga-se de então passagem. Ele foi espirrado, né? E era do PMDB Todo-Poderoso do Rio de Janeiro. Bom, então precisa ver esse jogo, eu não sei, eu acredito que o recesso vai ter, pode ser que demore um pouquinho mais, mas vai ter, né? Aí o doutor Éder já explicava que o tanto de votos que tem que ter no plenário ali para esta afirmação mesmo, né, doutor Éder, do impeachment, né? Os 2/3 são 342 deputados. É deputado a dar com pau. E é assim, total de 513. Aí, viu, doutor Éder, se ela tiver 341,
não deu nada. 340 não deu nada. Então, vocês estão vendo? Hoje, nós temos aí uma diferença da última votação daquela comissão que quebrou o pau lá, que os caras deram até cabeçada, né? Quebraram urna. Nós temos 70 deputados voando por aí. 70. Né? O que é muito difícil isso aí para você conseguir trabalhar, porque são 70 deputados trabalháveis, né? Você está entendendo? Não. Então, é o que o governo Como vai assim? pegar Como e fazer assim, pressão para cima dos caras, meu. Vai usar seus argumentos. Vai usar seus argumentos. A mesma argumentos. coisa que a Dilma fez, ela já está dando aula de como lidar com o PMDB. Opa! Num primeiro instante, nesse que você está falando... São 7 ministérios já, né? Então, no primeiro instante estava lá um problema, vai pôr esse impeachment, não vai. Ela convidou, entregou para o PMDB o governo. Então ela sabe como trabalhar, como você estava dizendo. Como tratar. Ela sabe como tratar. Mas qual PMDB a gente está falando? O PMDB da Câmara, Leandro, o PMDB do Senado, o PMDB do Temer, o PMDB do Cunha? Mas no Senado vai chegar depois. Porque no Senado, os senadores, o doutor Éder pode ensinar melhor, os senadores passam a ser juízes e não mais senadores. Porque o Senado, caso o impeachment vá para lá, o Senado passa a ser presidido pelo presidente da Corte Suprema do país. Mas o Senado entra em que momento, doutor Éder? O Senado entra assim que termina. Vamos imaginar que o 342 tem que ter o impeachment na Câmara Federal. Tá. Então, agora fecha tudo isso. A Câmara Federal sai do espetáculo. Tá, mas aí a Dilma é afastada nesse momento? Automaticamente por 180 dias. Até 180 dias. E vai, então, para o Senado, que ali é que será materializado esse ideário ou não do mas impeachment. Votam todos, plenário? E outra coisa, o voto é aberto e nominal. Só que imagina. Ele será chamado no... Ô, seu senador Joãozinho, você vota a favor? E cá para nós. Não, e cá para nós. Você imagina o Joãozinho? Não, e cá para nós. Se chegar nesse termo, já foi. Porque se ela for afastada e na Câmara ela não tiver o mínimo que ela precisa, que é 170, eu discordo de você que já foi. Eu discordo de você que já foi. O senador vai falar, a Câmara está errada, eu vou votar a favor da Dilma, ele vai ser eleito nem a síndico de prédio. Amaral. Discordo. Sabe por quê? Ensina aí, doutor Éder. Sabe quem vai presidir o Senado nessa bagaça? Quem? Se chegar lá? Fala aí, doutor. Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ex-secretário de Assuntos Jurídicos de São Bernardo. Vocês estão entendendo? Agora, a presidência também, Savoy, o fato dele presidir, penso eu, pelo que... Nós não temos experiência de... Foi só aquele lá do impeachment que ele nem chegou a materializar o impeachment de acordo com a lei. Ele renunciou e tal. Então, nós temos assim... Eu penso que a lei criou essa condição de presidir no Senado aquilo que pode, em definitivo. Então, veja bem, tudo que está acontecendo, não tem nada de impeachment agora. Não existe impeachment. Verdade. Né? Ainda precisa passar para terminar o relato. Nem a comissão foi feita. Não, está sob júdice ainda. Isso, tá. Qual que é o prazo para fazer relatório? Então, o prazo é 15 dias que tem o prazo. 15 dias. Agora, do jeito que está... A partir do momento que forma a comissão. Comissão. Como teve todo esse problema que o STF foi acionado e disse que só vai dar resposta até o dia 16. Aí, tem outra coisa, doutor Éder. E se no dia 16, né? Quarta que vem. E se no dia ali o Supremo se reúne e fala assim, ó, a bagaça tá tudo errado. Não pode falar? Ele pode. Ele pode ir lá, os caras lá. Mas veja de novo. A maioria lá pode falar assim, não, a bagaça está tudo errado, não está valendo. Elege a comissão de novo. Não pode, doutor? Uma coisa é buscar a prestação jurisdicional para aquele ato praticado por qualquer um dos poderes, aquele ato que está em desacordo com a lei. Agora, a influência direta ou imiscuir um poder no outro não é possível acontecer. Então, também está havendo uma confusão nesse sentido, que o Fachin ou o Supremo Tribunal, que agora vai ser pelo Pleno, poderá a pessoa, tem gente pensando assim que o Supremo vai dizer para a Câmara, não vale nada, não vai ter impeachment. A impressão que deu hoje foi essa, doutor. Mas é isso que nós estamos sabendo, doutor. Entrou aí no meio para bagunçar o boleto, porque ele gosta da Dilma e ele não quer deixar o processo correr. O que se discute na representação que fez lá e conseguiu eliminar o PCdoB, o que se discute é este rito, esta forma de proceder que a Câmara está empreendendo
é correto ou não é correto? É só isso. É o E negócio outra? do voto aberto voto secreto, ou isso. fechado. Não, e é bom destacar. Se houver algum reparo a ser feito, que seja feito o reparo e voltamos E a volta caminhar. tudo. Tá, Volta então a caminhar. o impeachment, a abertura do impeachment não volta não, mais mas é atrás. bom destacar. Ele recebeu. E é bom destacar, né, doutor Éder, o seguinte, do que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, foram 2 chapas que foram colocadas para ver qual seria a eleita para essa comissão especial com 65 deputados. O governo fez uma chapa chamada Tropa de Elite, que tinha 35 neguinhos, ou branquinhos, amarelinhos, vermelhinhos, senão já vão me processar também, para dizer ali amém a Dilma. E aí a chapa da oposição, inclusive com gente do PMDB, fez essa composição alternativa, inclusive com um deputado aqui do ABC, ganharam no voto, só que o presidente Eduardo Cunha, ao invés de fazer o voto aberto como deveria fazer, optou pelo voto secreto. Recorreram ao STF depois de quebrar tudo. O STF suspendeu, ele não anulou o que aconteceu ontem na Câmara, ele suspendeu e falou, ó, deixa como tá, vamos analisar o mérito na semana que vem. Confere, doutor Éder? Confere perfeitamente. É isso que nós temos que deixar bem claro, porque pode-se imaginar que haverá então, uma intromissão de um poder judiciário no legislativo. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. O que é o procedimento? Está correto ou não? Agora, vê, quanto à história do voto aberto ou voto fechado, essa é uma coisa que o Pleno do Supremo Tribunal Federal terá que discutir, mas lembrando da jurisprudência. Né? Porque, veja, o voto aberto, isso que é bom a gente discutir aqui, o voto aberto, quando você vai tratar, né, de uma situação que é de interesse do povo, interesse direto, então um deputado pode conluir com um grupo para aquele interesse da sociedade não venha a ser materializado. Muito bem aí o voto aberto. Agora, será que não existem momentos em que precisa fazer o voto secreto, porque senão o executivo vai criar todo tipo de empecilho para aquele Põe o deputado na forca. E pôr ele na forca. Então, tem certas circunstâncias, não é sempre que o voto aberto é democrático, é transparente. Mas se o que o Supremo disser que tem que ser... O que o Supremo disser tem que ser seguido. Na questão do rito. Então, começa tudo de mundo. Agora, você vê uma coisa. Vamos imaginar aqui. Se houver o que aconteceu com o Collor, que é o povo na rua, é muito difícil, mesmo com voto aberto ou voto fechado, os deputados segurarem a onda. Eles segurarem a onda. Então, o que precisa realmente, se o povo não quer esta governante, e parece que não quer, não é só o povo, o capital, vários sindicatos, né? O trabalhador, como você disse, o Anderson, o problema da inflação, que golpeia de forma violenta aquele que tem muito pouco. Claro. O cara tem 1 bilhão de patrimônio. Tem a inflação, ele vai para 900 milhões. Tem um pouquinho mais de inflação, vai para 800. Ele está sempre com 1 milhão que não acaba mais. Porque ele é muito poderoso, muito rico. Agora, o trabalhador que ganha lá 1.000, 2.000 reais por mês, 100 reais... Para comprar arroz e feijão é duro, doutor. É duro. Então, se o povo não quer esta mulher no governo, essa presidente no governo, então não há como haver interferência de um poder no outro poder e isto não se processar. Então, mas se o povo for para a rua, eu duvido que este ou aquele deputado, votando secretamente ou votando abertamente, ele vai contra o povo. A discussão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós vamos continuar discutindo aqui esse tema importante que mexe com o Brasil, com o Marco Savoy, com o Dr. Éder Xavier, com você que nos acompanha. E vamos abrir o próximo bloco com pergunta de internauta. Internauta, quem está em Santo André está nos vendo pela internet, né? Quem está em São Caetano está no canal 3 da NET. Daqui a pouco a gente tem participação também, o pessoal interagindo conosco aqui. Um rápido intervalo, a gente volta já.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Bom, estamos de volta aqui, Café com Fatos, e o tema de hoje, eletrizante, impeachment da presidente Dilma Rousseff, o pedido que nesse momento segue gerando muita polêmica no Congresso e será assim nas próximas semanas, nos próximos meses. E como prometido, Anderson, nós temos participação do internauta, correto? Temos sim, um grande abraço a todos que nos acompanham, muito bom saber que vocês nos honram com a audiência. Um abração para o Flávio, que está em Santo André, perguntando aqui para os nossos convidados, para o Marcos Savoy, para o Dr. Éder Xavier. Por que não é motivo suficiente solicitar o impeachment de um governo que mente durante a campanha eleitoral? Não é motivo suficiente para tirar a presidente Dilma Rousseff sobre as mentiras ditas durante a campanha? Ela disse que não ia fazer, ou apontava para o adversário, né? Dizendo, se ele ganhar, é ele que vai fazer, ó, vai ter inflação, vai ter desemprego, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí ela ganhou e aí ela fez tudo. A energia elétrica vai subir, ela falou, então, pois é. E aí ela ganhou, e aí o resultado nós estamos vendo tudo que já aconteceu até aqui. Doutor Éder Xavier, dá para ter um embasamento jurídico, isso que o Flávio está querendo dizer também? Olha, como vocês disseram no começo, acho que foi o Leandro, nós produzimos uma peça de impeachment. Isso. Por quê? Será que é só para aparecer? Ou nós estamos em São Caetano do Sul, que tem o maior IDH do Brasil. A nossa cidade tem história suficiente para também se posicionar no nas coisas que acontecem no cenário nacional. Então nós produzimos uma peça de impeachment, colocamos na rede, na internet, e pedimos para aquele que é advogado, jurista, consertar, ajudar, né, embasar de dados jurídicos, essa peça que nós havíamos feito. Houve 700 e poucos mil visitação, que fala na internet. Então, e mais de mil profissional do direito. E nós, então, protocolizamos lá essa peça de impeachment na Câmara Federal. Cumprimos todos o rito e havia 22 requerimentos, representação de impeachment contra a Dilma. O nosso pegou o 22, foi arquivado. O 21 foi arquivado. Opa! E o nosso não estava sendo arquivado. Só quando chegou lá no oitavo, o nosso foi o oitavo que foi arquivado. Mas chegou perto. Chegou perto. Agora, o que acontece? Do que nós sustentamos? O que eu quero dizer aqui, pedir para o telespectador ou que acompanha o internauta, fazer um raciocínio junto comigo. Veja, toda e qualquer lei, ela busca sempre o bem comum. Ainda que fosse um ditador que fizesse uma lei, um déspota, ele faria uma lei, imagina assim, com esta lei na cabeça dele, eu vou fazer bem para o povo. Então toda lei tem essa expectativa de materializar o bem comum, toda lei. Agora, para que nós venhamos a interpretar a lei, nós temos que usar da subjetividade. O Código Penal diz matar alguém. Não diz que é proibido matar alguém. Agora, alguém mata alguém em legítima defesa, etc., não vai ser apenado. Portanto,
qualquer lei que existe, ela depende de uma interpretação que vem da cabeça desse ou daquele, na subjetividade. Agora, doutor Éder, só para pegar... Pois não. Só terminando esse raciocínio, que eu pedi para que o telespectador me acompanhe, veja bem, o artigo 1º da Constituição Federal diz: todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Em seu nome é exercido por representatividade. Se todo o poder emana do povo, não tem o que discutir a subjetividade da interpretação desse artigo. Então, todo o poder. E nós devemos lembrar que o nome do Brasil verdadeiro é República Federativa do Brasil. Não é só Brasil. República é res pública, coisa pública. Tudo que está nesses 8.500.000 quilômetros quadrados que tem o Brasil, se é isso, tudo que está sobre esta terra é do povo. Então, o artigo 1º da Constituição diz todo o poder, todo. Não precisa de interpretação subjetiva. Agora, quando vai lá para os crimes de responsabilidade, quando vai para isso e para aquilo, grandes juristas a favor disso, a favor do seu interesse, vaidade do seu nome, ficam imaginando que a interpretação subjetiva, né, da necessidade de ter crime de responsabilidade pode violar, né, pode minimizar o artigo 1º da Constituição, é o povo. E o povo, o que quer o povo brasileiro? Será que tem alguém ou um grupo de pessoas, uma comunidade, que quer que a dona Dilma continue? Não importa se manda o povo, não importa. Se está certo, tá. Então no nosso pedido de impeachment, nós sustentamos essa tese que nós poderíamos discutir aqui. Agora, doutor Éder, tudo bem, o senhor fala a questão do poder do povo, né? Mas não foi o poder do povo com o seu voto que pôs ela lá? Perfeito. Então, não poderão, o senhor é vereador na cidade de Santo André. São não Caetano. poderá, São Caetano, desculpe. Não poderá o povo também falar assim, eu não gosto do Éder. Ele fala muito absurdo, absurdo, absurdo. Então, nós vamos pegar e fazer também um pedido para ele cair fora. Tendo em vista que o senhor foi eleito pelo povo, não é um contrassenso isso, nesse momento, querer tirar uma pessoa que foi eleita pelo povo? O povo não deveria pensar melhor antes de eleger? As urnas, Sei. elas não dão ideia disso, não dão ideia daquilo. Tem muita gente que fala assim, as urnas indicam. As urnas é a manifestação do povo e manda. Então, quando ele vota, o povo mandou a Dilma ser presidente desse país. Certo. Até aí, tudo bem. Agora, será que o povo quer que ela continue se ela fizer um monte de coisa, ou muitas coisas, ou um caminhão de coisas que vai contra o povo? Então, se exercendo o mandato que é legítimo, que foi abençoado pelo povo, tudo bem, não vamos tirar esse mandato. Agora, se a ideia é, só porque foi pelo povo, pode fazer tudo que é besteira. Isso também não Agora, tem. eu vou pegar esse gancho, doutor. Eu vou surfar na onda do Savoy. Só que aí eu penso o seguinte, e quero a sua opinião, doutor Éder, do Savoy, do Anderson. Quando a gente fala de democracia, tá certo, é muito recente no Brasil e tudo mais, mas a gente não está com o conceito de uma democracia estática, de uma democracia imutável. E eu vou justificar isso pelo seguinte: a gente usa muito o exemplo do empregado e do patrão. Então, eu vou na Rádio ABC, venho aqui na TV São Caetano, deixo meu currículo, o Anderson analisa, o Leandro disse aqui que fala inglês, o Leandro fala bem, cobre câmera e tal, ele me contrata com base no currículo e com base na minha fala. No decorrer do expediente, o Anderson vê que não diz respeito a absolutamente nada daquilo. O Leandro é incompetente, não sabe cobrir, não sabe formular uma frase. Só porque ele me contratou com base no que eu disse que eu ia fazer, ele é obrigado a ficar comigo até o final do contrato. Ele não pode interromper antes. E na questão da... Não, tá embarcando não, peraí. Pegando o gancho, não, peraí. Tá então fazer o seguinte. Um gancho diferente. Não, então peraí. Que uma coisa é você profissional, outra coisa é o voto do povo. O eleitor outra que coisa votou, é a democracia. Não tem direito de exigir. exigir. O povo não tem direito de exigir. Eu não tenho nenhum amor pela Dilma, mas eu acho que vocês estão usurpando a coisa. Eu falei aqui com o vereador, então eu vou pedir o impeachment do senhor aqui em São Caetano. Tá bom? Mas precisa ter um motivo. Então deve pedir o tá vendo? impeachment. Não, eu não gosto dele. Eu não gosto porque ele fala absurdo. Sabe o que? Eu não morro de amor nenhum pela Dilma, mas acho que vocês estão indo de uma maneira diferente. Ó, votou, se ferrou, agora vai ter que ir na outra, O pedido de impeachment da Dilma não é nem pelo que o Flávio está falando que poderia ser justificado. Ela prometeu uma coisa em campanha e não cumpriu. O pedido se baseia no tripé.
Primeiro, pedalada fiscal. Ela não repassou o dinheiro e deixou os bancos públicos pagarem repasses para programas sociais. E o Tribunal de Contas da União só viu agora. E rejeitou as contas da Dilma. Mas só viu agora? E segundo, porque não viu no ano de 2014, e segundo, ela mesmo alertada do erro, ela manteve. Porque as pedaladas não aconteceram só em 2014, aconteceram em 2015. Segundo, ela movimentou no orçamento de um lugar para o outro mais de 2,5 bilhões de reais sem passar pelo crivo da Câmara. E o doutor Éder sabe o que Dilma significa tá dizendo que precisa de ato intencional para ela ser criminalizada. E outra, e a passividade dela, a omissão dela em relação aos atos da Petrobras, que ela só foi presidente do Conselho, só foi ministra de Minas e Energia e agora presidente da República. Tá, doutor Éder, pacifica isso aí. Veja, eu ainda quero ficar como nós fizemos, como nós preparamos a peça de impeachment que nós protocolizamos lá na Câmara Federal. Olha, se nós deixarmos, porque, veja, vocês lembram que no Brasil teve um plebiscito, se o plebiscito... Presidencialismo, parlamentarismo? O parlamentarismo. 1993. 1993, houve, você que não está lembrado, houve um plebiscito, o país todo, todos os habitantes desse país, eles tiveram que dizer assim, eu quero presidencialismo, ou eu quero parlamentarismo. Tiveram que se monarquia. Tinha ou monarquia também. Vote no rei. Isso, é verdade. Já pensou eu como rei na bagaça? Agora você... Tem gente que acha até hoje que a monarquia ganhou, né? É a rainha da Inglaterra. Mas, enfim. Então, você vê bem, se o povo pode até decidir qual o regime... Olha, eu tenho um mandatário que eu votei para ser o presidente da República. Eu decido até sobre qual regime ele vai me governar. Porque eu sou o povo. Ora, se o povo pode dizer até qual regime vai ter no país, como é que o povo não pode falar para a senhora Dilma? Eu não quero a senhora aí. O povo pode dizer do regime de administração da nação. Mas eu acho que se confundiram. Ganhou o presidencialismo, mas o que impera no Brasil é o parlamentarismo. Não, mas então, ganhou o presidencialismo, Congresso. mas ganhou, ela não tem que ficar aí então, doutor Éder? Não, porque o povo falou que queria presidencialismo. Então, mas o povo falou que queria presidencialismo, o povo votou e ela tem que exercer o mandato dela até o final. Mas dentro da lei. Dentro da lei. Se ela vier a claudicar... Escorregou, bicho? Se ela vier a criar problemas, como está criando, ela tem que continuar no poder, porque nós votamos dela, é tirar do povo o poder de decidir se quer este ou aquele governante. Nobre Edil. Nobre Edil Éder Xavier e advogado de Quatro Costados. O senhor confia nesse Congresso que está aí hoje? Não. Então, esse é o outro fato também. Você confia? Vocês compram uma Brasília de algum lá ou não? Por favor, porque não tem Brasília para vender lá. Você vê, tem mais. Essa é uma discussão muito interessante. Eu pergunto para você, Savoy. Pois não. Agora. Se um político, um candidato, um que está exercendo o mandato, se ele fizer grandes teses, falar sobre coisas que o povo precisa, estar na frente do povo, na necessidade lá das demandas, olha, lá na frente vai precisar uma ponte aqui, faz a ponte agora. Nós temos que ter um código de relação entre administrador e administrado, então ele faz uma lei bonita, ele tem capacidade para fazer. Ele não ganha mais, nunca mais nada. Se ele der pro povo chuteira de bico duro, bola de capotão, cachaçinha, conversinha furada, bater nas costas, arrumar emprego para não sei o quê, botar bolsa de estudo aqui, ele ganha. Então voltamos para a história do povo. Quer dizer, não dá para... Esse Congresso que tem, a grande maioria que está lá nesse Congresso, ele trocou com o povo o voto do povo. Então se o povo vende o voto, troca por qualquer quinquilharia, é evidente que não dá para confiar nesse Congresso. E aí diz bem o Anderson, que nós temos, na verdade, na prática, nós temos um parlamentarismo. Porque o Congresso faz o que quer com as leis que viriam beneficiar o povo brasileiro. Então, é um absurdo, absurdo, absurdo. Mas não dá realmente para confiar nesse Congresso. O sentimento do povo. A Fátima Silva está nos assistindo, diz aqui, vejo apenas um jogo de interesses entre Câmara, ministros, a presidente Dilma. Só estou vendo todo mundo procurar defesa, tentando sair ileso, pensando em si. Estou vendo pouca gente pensar no país.
Eu acho que é esse o sentimento real. Não é isso, Savoy? Que tá Não, é verdade. Eu tô assim, ó, um baixo astral desgraçado. É verdade. Sabe por quê? Você não tem perspectiva de prosseguimento, né? De falar para alguma coisa, os filhos, assim, ou quem você conhece, tá todo mundo num baixo astral desgraçado. Agora, eu volto a citar isso que eu falei com o Dr. Éder e com vocês aqui. O Congresso hoje nosso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, é uma cambada de gente procurada. Não vai achar né? que se a Dilma sair, os problemas do país estão resolvidos. Então, porque tem muita gente assim, esperando. E aí o Dr. Éder isso. bateu no ponto, cara, no ponto, que é assim, ó, até, né, a gente, eu vou me pôr nessa, porque eu também sou eleitor há muito tempo, né, até a gente não saber votar, vai continuar esse monte de merda aí, pô. Sabe? Esse monte de gente aí que fica tapeando os outros. Sabe? Que fica ali, ó, com uma ambulância para conduzir o caramba, tendo em vista que é o seguinte, né, doutor Éder? O cara, é engraçado o cara falar assim, ó, eu dei essa praça aqui pro povo. Você deu nada, seu Saiu do safado, bolso dele. sem vergonha. É do bolso tudo do bem. povo que Marcos foi Savoy, feita Marcos aquilo ali, Savoy, não é, agora doutor? eu vou O devolver- povo parece que não sabe isso, pô. Doutor Marcos Savoy, eu vou devolver Não, a provocação. doutor, não, senhor. Vamos supor que a sua tese seja confirmada. A presidente Dilma consiga vencer e superar o pedido do impeachment com o arquivamento do documento. Ok. Mas aí eu pego o gancho do Anderson. Quem está em casa nos acompanhando, e o doutor Éder falou, quer saber legal, independente do impeachment, quando vai começar a melhorar a minha vida? Quando as projeções econômicas vão ser mais otimistas? Quando eu vou voltar a ter poder de compra? se ela ficar melhor ou pior. E outra, como é que ela restabelece a organização política no Congresso? Como é que ela vai voltar a ter maioria? Boa, companheiro. Como ela vai ter maioria? Aí o seu candidato Temer lá vai pôr ordem no Brasil, né? Não, porque você tá jogando pra Dilma. Você tá jogando Tem como gente que pra acha que ela Dilma, é. eleitor Não, da mas Dilma. eu quero O saber a Temer Dilma. vai conseguir fazer, doutor deixa eu Éder? O tentar Temer pacificar assume essa com maioria. Por favor, O seja Temer o Supremo assume com Tribunal maioria. Federal, Ó, eu que não defendo esse a Dilma. jornalista Não, tá peraí, querendo me colocar na Eu não defendo parede. a Dilma, O não senhor tá defendo querendo o me Temer, colocar na mas eu parede. aposto o que o senhor quiser e o que eu não tenho, que se o Temer assumir, o Temer assume com Mas maioria na antes da Câmara. tal da cartinha que ele mandou pra Dilma, você acha que ele não já acertou tudo Claro, isso? ele almoçou com o Serra, jantou com o Aécio, já tratou com todo mundo. E se o Oeste tivesse entrado, tinha feito o quê, Não, mas tudo bem, mas a Cotinha? Dilma... Não, mas não foge da provocação. O pelo senhor amor de Deus. costuma ser sem Vai, limite, doutor Éder, mas o senhor não pacifica aí foge, que, ó, o senhor não foge da jornalista provocação. me provocando, doutor o senhor Éder, é testemunha. doutor Éder, o senhor responde, porque o Savoy foge da pergunta. Meus amigos, eu No ambiente político. Vamos imaginar aqui uma coisa. Vamos fazer uma coisa bem simples e até meia... Um cidadão ficou doente. A perna dele está necrosada. Aquilo está podre. E ele está tomando muito remédio. E aí todo o remédio que ele toma para consertar a perna está prejudicando o fígado, os rins, o pâncreas, o coração, a mente. Não é necessário fazer uma amputação dessa perna. Ou nós vamos enfiar remédio nele até explodir o rim dele, a cabeça dele. Então, o que nós temos no Brasil é que a coisa, como essa palavra é boa, está totalmente desorganizada. É sindicato contra sindicato. É a Câmara Federal contra o Senado. É a inflação galopante. É o capital não querendo mais atuar no país. É a perda de credibilidade, porque aqueles organismos que dizem se o Brasil está ou não está bem das pernas, estão falando, não está bem. Então está acontecendo de tudo. Como eu falei da perna, mas está o quê? Nós estamos bem. Então é necessário que aconteça, porque aquele cara que amputar a perna, sabe o que ele vai buscar? Uma prótese. Tem camarada sem as duas pernas que está correndo aí, disputando lá. Então eu vejo que é necessário, estando certa a Dilma, estando errado a Dilma, estando Temer, algo tem que acontecer neste país para que este algo venha a estimular a confiança, a credibilidade e a esperança para que o Brasil tente voltar em pouco tempo a ser uma nação sétima, oitava, sexta economia mundial e que as coisas venham a vicejar no país. Porque a cada instante, a cada ano, comparece buscando emprego uma multidão de jovens. E se nós não tivermos emprego com todas as facilidades da natureza, do que é natural, da natureza que está no Brasil,
É um absurdo, se os nossos representantes, os políticos, não fazerem um encaminhamento para que o Brasil volte o mais rápido possível a ter estabilidade. Então, é necessário que aconteça alguma coisa, Savoy. Seja isto ou agora, aquilo. doutor, mas o Savoy tem que falar qual é a mágica que a Dilma vai fazer para recompor a base política. Eu não estou achando, O aliás, Berzoini eu quero tá que ela vá para o assistindo, inferno, entendeu? o Berzoini está te eu quero que ela vá assistindo, para o a cúpula inferno, do só que governo assim, para saber a não mágica. está discutindo a questão legal, trouxe o advogado para isso. Sim, ele falou, mas tem a questão política, até trouxe o porque o voto advogado do para impeachment isso, é político, para não técnico. tratar das questões técnicas. Agora, eu só vou reportar um pouquinho aqui, o senhor, eu acompanhando a Câmara, o senhor falou esses dias dos alunos que fizeram aí uma trincheira e conseguiram barrar a babaquice que o picolé de chuchu ia fazer, né? Que era a tal da reestruturação. Reorganização escolar. Então, o Alckmin pegou constrangido, porque tucano para voltar atrás é uma desgraça, que ele caiu né? 20 pontos na Então, pesquisa. aí ele voltou atrás. Sem povo, dá para fazer isso, doutor Éder? Só com esse Congresso que está aí, ó. Eu concordo sem credibilidade? Dá para fazer ou não? Já que não teve tanto impeachment no Brasil, para mim não há dúvida. Quem tirou o Collor não foi só a Globo, foi esse. Foi para ter conduzido o povo, é outra história. Mas o povo na rua, os cara pintada, é que fizeram materializar a troca desse governo. Porque o Collor até renunciou e tal. Agora, engraçado, nós estamos lembrando do Collor. Qual foi o problema que encontraram para tirar o Collor? Era a pedalada? Era a pedalada, era a passadena, era o Tribunal de Contas da União. Disseram que ele usou dinheiro público para pagar questões pessoais. A reforma da casa da Dinda. Mas o que ficou marcado mesmo é você comprou uma Elba com o dinheiro do povo. Uma Elba é um carro da Fiat. Muito simplesinho e tal. Agora, será que é a mesma coisa que está acontecendo? Mas não é bem essa discussão nesse momento que nós estamos. Haverá credibilidade, condições políticas para a Dilma estruturar o relacionamento dela com o Congresso. E se não tiver Congresso no Legislativo, ninguém consegue governar. E nós estamos discutindo a questão de forma ampla, mas quem nos assiste aqui na região deve entender o seguinte: a crise é política, a crise econômica é decorrência da crise política. Isso praticamente todo mundo está de acordo com isso, tá certo? Agora, você que está nos assistindo em São Caetano do Sul, que está esperando investimento na área da saúde, saiba que o governo municipal está esperando dinheiro federal. Se você que mora em outras cidades aqui da região e nos acompanha pela internet, saiba que as dezenas de obras paradas na sua cidade, 99% o problema é falta de repasse do governo federal. Então, esse resultado do que foi feito na área econômica no governo federal e o que está acontecendo agora na área política. Então, quando a gente fala que sobra para o povo, que a corda arrebenta do lado mais fraco, é porque arrebenta mesmo. Porque eles estão lá discutindo, e como disse bem o doutor Éder, a questão da inflação, quem tem 1 bilhão, quem tem 1 milhão, quem tem um monte de dinheiro não está preocupado. Agora, o povo, o trabalhador que está perdendo emprego, a nossa região aqui já perdeu milhares de empregos na indústria e vai perder muitos outros. Vai acabar o layoff da GM em janeiro, você que está em São Caetano. E aí? Vai fazer o quê? Tem mais de 1.000 trabalhadores em layoff. E tem gente em casa há mais de 1 ano recebendo dinheiro sem a perspectiva de voltar ao seu local de trabalho. Anderson, só um detalhe. Você fala da General Motors. Então, a General Motors de São Caetano do Sul, mais a distribuidora da Petrobras, que distribui e tem a circulação, representa quase 40% do nosso orçamento. Olha aí. Se a GM... E aí não tem entrada de valores, não tem a receita para a Prefeitura de São Caetano, qualquer administrador fosse eu, como é que entrega o serviço que é obrigado pela Constituição o prefeito entregar, se sair daqui a General Motors? É isso. Por isso que muita gente fala assim, o que eu tenho a ver com esse negócio da Dilma? E tem tudo, meus amigos. Isso aqui tá estourando a bomba aqui, principalmente quem votou nela aí, seu cabeçudão aí agora. Devia de apanhar na bunda esse aí, ó. Vou fazer uma de ser trouxa. Do ponto de vista econômico, vou fazer uma de advogado do diabo aqui para quem é contra o impeachment do ponto de vista econômico.
Se o Collor não tivesse renunciado, não teria Itamar. Se não tivesse Itamar, não teria Fernando Henrique. Se não tivesse Fernando Henrique, não teria plano real. Teria plano real. Se o essa Collor foi de cabo de se o esquadra. Collor não tivesse renunciado, teria plano real? É. Em Obrigado, 1995. Collor, Se por o ter Papa João renunciado. Paulo I não tivesse, não tinha o João II. Não, e digo mais. E o Sabe Collor quem- agora é aliado do sabe PT, quem- meus amigos. Eu digo mais. Sabe quem quer ser o Fernando Henrique do Itamar? Só que agora sendo homem do Michel Temer? O Serra. O Serra está se gabando e fazendo tudo isso para ele ser o grande ministro do Michel Temer. O Michel Temer não sair à reeleição em 2018 e ele ser o candidato. Agora, o que acontece aqui é que nós estamos, o Brasil está ou não está caindo lá no precipício. Olha só, o tribunal, o Superior Tribunal, Supremo não, o Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior TSE. Tribunal Superior Eleitoral, deu uma nota aí que nós vamos voltar a votar em papelzinho, porque não tem dinheiro. Ora, criou-se a tal da urna eletrônica para que não houvesse fraude. E aperfeiçoou agora nessa reforma política dizendo o seguinte, olha, agora você vota para confirmar e não haver problema de tecnologia de informação e influência, fraude pela tecnologia de informação, vai ter lá um recibo que vai ficar no TRE de todo o Estado, vai ficar lá para comprovar o seu voto. Então isso é muito bom. Agora, era para gastar um pouquinho mais para evitar as fraudes, que agora tem a urna, tem 100 mil urnas para consertar, vai gastar um pouquinho mais e vai ter o papelzinho que nós temos lá, o recibo de onde nós votamos. Isso é bom, mas precisa de um recurso. Nós não temos recurso para isso, nós vamos voltar então, como disse, a votar, fazer o voto, entregar para alguém, contar a célula. Nós estamos numa pindaíba ou não? Acabou o programa. Peraí, Acabou o programa. O senhor acha que ela cai ou não? O programa, senhor acha que ela cai ou A não? pergunta do Savoy, eu acho que ela cai. Eu volto a insistir. Precisa acontecer algo nesse país, algo assim marcante. Não é o Temer que vai resolver no outro dia, o João, o Pedro. É isso não, aí. mas algo tem que acontecer nesse país. Ou ela renuncia. Algo tem que acontecer para que possa tentar reorganizar num tempo mais rápido possível. Tá gravado as tudo que o finanças. Savoy falou, né? Tá bom. Não, Doutor e Éder o senhor, Savoy, o senhor obrigado vá pela no meu presença de programa vocês, que é viu? mais democrático, Grande viu, doutor? abraço Porque pra aqui vocês, muito eles bom querem ter vocês conduzir aqui. Grande abraço, tomando cafezinho aqui. Obrigado gente. pelo Um abraço. convite aí, Até turma. semana que vem, a gente tá junto Valeu. aí na quarta-feira, 8 da noite, ou qualquer momento aí durante a programação, na internet. Não tem desculpa pra não assistir a gente. No canal do YouTube e Obrigado, tudo mais. Tá doutor bom, Éder. gente? Um Valeu. abraço. Tchau. Quero ver quando eu vou vir no Sem Limites. Valeu.